Seja muito bem-vindo a mais um VeritasCast. Eu tenho a alegria de estar aqui com o André hoje, André. O André já esteve conosco outras vezes, mas eu vou pedir para ele se apresentar mais uma vez. Você poderia fazer o favor? Boa tarde, Léo. Eu me Tarde. chamo André Luiz Rezende, tenho 44 anos, sou celibatário, leigo celibatário com uma consagração privada e é uma alegria imensa estar aqui hoje. Alegria nossa, André. Hoje nós vamos falar sobre a oração, a vida de oração, né? E eu queria já ir direto ao ponto, André. O que é a oração? O que é a vida de oração? A oração é esse diálogo com Deus. Foi Ele que nos amou por primeiro, nos lembra a carta de São João. E nós somos chamados a amar eles de volta. E um dos meios de amar a Deus de volta é a oração. Santo Tomás Aquino trata a amizade como um amor que vai e volta. E na oração, Deus nos amou por primeiro e nós amamos a Deus de volta pela vida de oração, estando em contato com Ele pela oração. Perfeito. Então, qual que seria a importância dessa vida de oração? Ok. A oração é colocar diante de uma presença. Quando eu invoco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou diante de uma presença. Na presença da Santíssima Trindade e junto com o meu anjo da guarda. Uma coisa que nunca podemos esquecer é que nosso anjo da guarda também está presente 24 horas conosco. E na nossa oração, além de Deus, o anjo da guarda está presente. A Virgem Maria do céu intercede por nós. Então, a primeira coisa que temos que entender na oração é que estamos diante de uma presença. Não rezamos ao vazio, estamos diante de uma presença. Existe a oração pública, né, que é a oração maior, que é o santo sacrifício da missa. As orações de Santo Terço feitas em público, feitas em comunidade. Outras orações, novenas, feitas em comunidade. E a oração privada, que é conhecida também como oração pessoal ou oração íntima. Perfeito. Na oração que a gente chama de oração pessoal, né, é aquela que você vai falar, né, diretamente com Deus, como você disse, né, vai ter esse diálogo. Sim. E existem algumas maneiras de se fazer isso que já nos pedem, né, para que a gente faça esse movimento interior de crer na presença de Deus, né? Para que assim a gente possa começar a falar. Uhum. Eu trouxe um roteirinho aqui, gente. Eu trouxe uma cola aqui, né? Mas eu já quero fugir da cola, Dé. Sim, fica à vontade, Léo. Te colocar naquelas situações, né? Uhum. Como é que você faz a tua oração mental, a tua oração pessoal? Você começa se colocando na presença de Deus? Eu me coloco na presença de Deus. E sabendo com clareza que eu estou na presença de Deus, estou na presença do meu anjo da guarda, depois eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, porque quando você vai se colocar diante de Deus, você tem que se reconhecer que você é pecador, você tem que reconhecer suas misérias, pedir perdão a Deus dos seus pecados, você tem que se reconhecer como criatura diante do Criador. E depois começa a oração. Essa oração pode ser, aí entramos um pouco na questão da meditação. Essa oração pode ser a leitura do Evangelho do dia como meditação, pode ser o Santo Terço como oração vocal e meditação ao mesmo tempo. Pela contemplação dos mistérios, porque, por exemplo, a pessoa estará contemplando o mistério, né? Primeiro mistério, a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Aí a pessoa começa a rezar e começa a meditar. Nossa, a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo. Como a Virgem Maria era profundamente humilde. Lembrar que assim é por volta de 12 a 14 anos de idade. E lembrar da humildade, da profundidade que a Virgem Maria tinha. E aquilo para levar o fiel a uma meditação muito profunda. Sim. Nossa, a exemplo da Virgem Maria, a humildade da Virgem Maria, eu sou chamado a ser humilde, a dizer meu sim a Deus com alegria.
E vale lembrar também, André, que a gente fala que se colocar na presença de Deus, é claro que Deus está em todo lugar, né? Sim, Deus está né? em todo lugar, onipresente, A gente, onisciente e onipresente. a gente fala que a gente faz esse ato de crer que estamos na presença de Deus, né? Sim. Aí que está a diferença. É óbvio que Deus está, é bom esclarecer Exato, isso, né? exatamente. É óbvio que Deus está em todos os lugares. Mas eu preciso tomar consciência que quando eu, principalmente na oração, eu me coloco na presença de Deus. Perfeito. É muito mais exercício para a alma do que para Deus. Perfeito. E aí você vai caminhando, né, fazendo esse movimento de estar crer na presença de Deus, porque você já está. E aí você pode começar esse diálogo, né, que o André falou, fazendo a meditação. Quero indicar aqui, tomar a liberdade de indicar a Catena Áurea, né? Que é um livro muito bom. Um livro muito bom, né? Excelente, sim. Que tem ali o Evangelho do dia, ou trechos, né? Você pode encontrar em trechos separados, mas que me ajuda bastante, com certeza ajuda muita gente que está vendo, né, esse podcast. Perfeito. E é de São Tomás de Aquino, né? Sim. Então não preciso nem apresentar, né? São Tomás de Aquino dispensa apresentações. André, e aí esse movimento interior que a gente vai fazendo, né, na vida de oração, ele vai nos transformando, né? O que o pessoal tem de uma certa dificuldade é com relação ao sentir, né? Que nós falamos aqui em outros podcasts várias vezes, né? Às vezes a pessoa acha que a oração não deu certo porque ela não se emocionou, ela não sentiu aquele, né? Fica suspirando, oh meu Deus, como eu senti uma coisa. E nem sempre é assim, né? Não, nem sempre. Na verdade, na medida que a alma vai avançando, os sentimentos vão sendo purificados. O segredo da vida de oração é a determinação de amar a Deus na vida de oração. Os sentimentos não é uma coisa da alma, o sentimento é muito mais uma coisa do corpo. Porque as faculdades da alma é a inteligência e a vontade. Então, na oração, o mais importante, na meditação, por exemplo, é ver o que Deus está falando comigo, dar a minha resposta àquilo que Deus está falando comigo e responder. Posso dar um exemplo? Claro. Por exemplo, no Evangelho diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando a gente medita Mateus 5, essa passagem, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, eu vejo que, apenas eu preciso buscar a virtude da humildade. Jesus, me dá a graça de buscar a virtude da humildade, de crescer na virtude da humildade. Arranca de mim, Jesus, toda erva daninha de vaidade, soberba, porque eu só vou entrar no céu se eu for humilde. E como lembra muitos santos, as virtudes necessárias para entrar no céu é a caridade e a humildade. Sem humildade não tem como entrar no céu. Me ajuda, Jesus, me ajuda a crescer na humildade. E essa meditação, muitas vezes a pessoa está rezando, a pessoa não está sentindo nada. Mas o importante era fazer o propósito de buscar a humildade e ser firme naquele propósito na meditação, nesse exemplo que eu citei. Porque o importante não é sentir. E, aliás, na medida que a alma vai crescendo na vida de oração, a tendência é a alma não sentir. São João da Cruz passou 8 anos em pura aridez espiritual. Muitos santos passaram por uma experiência de uma profunda aridez espiritual. Porque o segredo da oração não é sentir, mas é eu ser amado por Deus e amar a Deus de volta, pela determinada determinação. Às vezes Deus vai dar as consolações espirituais como um empurrão, mas muitas vezes vai ser a minha decisão diária de mudar de vida. Como eu sei que a oração está funcionando? Se a minha vida está mudando, se eu rezo de verdade, se eu sou sincero na oração, se eu tiro as minhas máscaras na hora da oração e sou sincero e peço, Jesus, muda a minha vida, Jesus, me dá a humildade, Jesus vai me dar, mesmo se eu sentir nada. Porque o fruto da oração verdadeira se dá
com as virtudes que vão crescendo, a paciência vai aparecendo, a humildade vai aparecendo, a castidade, a pureza vai aparecendo. Se eu rezo de verdade, as virtudes vão aparecendo e o amor concreto ao próximo vai aparecendo. Mesmo se a alma não sentir nada. O termômetro, se a oração está funcionando, não é o sentimento, mas é a mudança da vida concreta da pessoa. Se eu rezo, minha vida não muda, alguma coisa está errada. Eu não estou rezando direito. Perfeito, né? Para quem está acompanhando, então, você às vezes está pensando assim, nossa, rezei e não senti nada. Então, acho que está, né, tá claro agora essa questão. Não se trata, né, de sentimento. São João da Cruz fala do perigo da gula espiritual, que é buscar a Deus não por Deus, mas pelo sentimento. É o exemplo, por exemplo, do noivo e da noiva. O noivo dá um anel zibiante para a noiva muito bonito. E a noiva, insensata, em vez de pensar no esposo, só fica preso no anel. Deus é o noivo e o anel são as consolações de Deus. E muitas almas ficam presas nas consolações de Deus, mas não estão na oração para amar a Deus, estão para sentir uma paz profunda, sentir arrepios, sentir consolações. Não, o segredo da oração não é as consolações, o segredo da oração é deixar Deus me amar, deixar o Espírito Santo transformar meu coração para que eu seja santo e um dia conquiste a coroa do céu. Exatamente. Isso que você entrou num tema que eu ia te perguntar, né? Como que a gente sabe que a nossa alma está, então, realizando esse progresso espiritual, né? Você vê, então, através das mudanças, é isso? Sim, exato, é através da mudança de vida. Se eu rezo de verdade, se eu sou fiel à oração diária, a paciência começa a aparecer, a pureza começa a aparecer, a fortaleza, a justiça começa a aparecer. Eu começo a mudar a minha forma de tratar o meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meu esposo, meus amigos. Eu começo a fazer tudo para amar e agradar a Deus. Esse é o termômetro para ver se a pessoa está rezando de verdade. Conta-se que uma vez na história de São Felipe Neri, que o Papa chegou para ele e falou assim, Padre Felipe, numa aldeia aí tem uma mulher que ela está falando que está vendo Jesus, está vendo Nossa Senhora, vai lá investigar para mim. São Felipe foi. São Felipe passou numa mata, sujou os sapatos, chegou lá. Oi, minha senhora, bom dia. Antes de começar a nossa conversa, será que você poderia me ajudar a limpar meu sapato? E essa senhora respondeu assim, não, eu não faço isso. Isso não é para mim. Aí São Felipe falou assim, então tá bom, Deus abençoe, tchau. Chegou pro Papa. Não, esquece ela. Se ela está falando que está vendo Jesus, está vendo Nossa Senhora, não é verdade. Porque a pessoa que realmente vê, tem experiências místicas, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser concreto, vai ser amar o próximo. E os diretores espirituais experientes, eles dizem que quando alguém chega para ser dirigido e a pessoa já começa a falar assim, eu estou vendo Jesus na oração, estou vendo Nossa Senhora, o diretor espiritual deve ignorar aquilo e investigar se a vida da pessoa está mudando. Se realmente na vida da pessoa o amor ao próximo está aparecendo, as virtudes estão aparecendo, aí sim, depois vamos tratar com relação às experiências místicas. Mas o segredo é esse, o segredo de uma oração verdadeira é a vida da pessoa mudando. É o amor a Deus e ao próximo aparecendo. É isso aí. É em tudo. Inclusive no sofrimento. É bom lembrar, quando a cruz aparece, se a vida de oração funciona, aquela pessoa vai carregar a cruz com paciência, com resignação, aproveitando aquela oportunidade para amar Jesus carregando aquela cruz. Está muito calor? Jesus, eu ofereço esse calor pela conversão dos pecadores. Jesus, eu ofereço esse calor para amar-vos e agradar-vos. Está muito frio? Jesus, eu ofereço esse frio por amor a vós, pela conversão dos pecadores. Dor de cabeça, qualquer enfermidade, doença, façamos a nossa parte, vamos no médico, tomamos os remédios direitinho, mas enquanto não passa aquilo ali, aproveitemos a oportunidade de amar a Deus através daquela situação, oferecendo pela conversão dos outros, oferecendo pelos nossos familiares que ainda não conhecem, não amam Jesus, porque o único mal que existe, isso é bom destacar, é o pecado.
As outras coisas, dificuldades, provações, sofrimento, a gente pode aproveitar tudo para a nossa santificação. E uma das características para ver se uma alma está avançando, está progredindo, é como ela vive o sofrimento. Vem a cruz, nossa, eu tenho uma bela oportunidade de amar Jesus nessa cruz, vivendo essa cruz com paciência. Eu não sou masoquista, eu não gosto de sofrer. Com certeza o Léo também não gosta de sofrer. Mas a cruz é para todos. Jesus disse, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma sua cruz dia após dia e siga-me. Quando a gente medita isso na vida de oração, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo. Ou seja, renunciar à nossa vontade. Toma a sua cruz dia após dia. Então vai ter cruz. Como lembra Santa Rosa de Lima, o Evangelho leva aos santos, a escada para o céu é a cruz. Então, a gente não é chamada a ir atrás de cruz, basta aceitar as pequenas cruzes ou grandes cruzes que Deus permite que a gente passe na nossa vida, porque haverá. Não é possível nessa vida não haver cruz. Toda vez que ela aparecer, abracemos a nossa cruz com amor, com alegria, como lembra São Luís de Montfort, e com paciência. São Luís de Montfort tem um livro chamado Carta aos Amigos da Cruz, que é um livro que eu recomendo, que ele diz com toda clareza que a gente deve carregar a nossa cruz com amor, paciência e alegria. Carta aos Amigos da Cruz? Isso, São Luís de Montfort, Carta aos Amigos da Cruz. Anotem aí, pessoal. Se não me falha a memória, na época que eu comprei, já faz alguns anos, editora Crefels, professor Felipe Aquino. Então, o segredo é esse, porque o sofrimento, todo mundo sofre. Quem é de Deus sofre, quem está longe de Deus sofre. O segredo é, quem está na amizade com Deus, aproveitar aquele sofrimento para se santificar, para purificar. Conta-se que uma vez uma pessoa recebeu uma calúnia. Aí ela chegou dentro do Santíssimo e falou assim, Senhor, eu recebi essa calúnia. Que bela oportunidade que eu tenho de vos amar, vivendo pacientemente essa calúnia, rezando, perdoando quem me caluniou, abençoando, como diz o Evangelho, perdoando quem me caluniou, amando com amor especial essa pessoa que me caluniou por decisão. E isto é decisão, porque o amor é decisão. Então a oração, o fruto da oração é chegar nesse ponto, como no meu relacionamento com o próximo, no meu relacionamento de carregar a minha cruz de cada dia, o termômetro para ver se a pessoa está avançando é na vida da pessoa. Perfeitamente. Bom, você que está nos acompanhando, muitas vezes você já deve ter escutado alguém dizer assim, mas se aquilo que eu não sei não é pecado, então por que vocês estão aí ensinando as pessoas, né? Bastaria que vocês não ensinassem, bastaria que a pessoa vivesse na ignorância para que nada fosse pecado, né? Sim. Então, assim, esse é um argumento absurdo, né? Já pela questão até dos mandamentos, da questão dos mandamentos que a gente tem da lei natural, né? Sim. Você não precisa ser um católico fervoroso para sentir no seu coração aquilo que fere os mandamentos de Deus que a gente chama de lei natural, né? Exato, lei natural, que está escrito no coração do homem. Isso. E aí, muitas vezes eu me deparei com essa situação. Alguém vem assim e fala assim, mas então é só a pessoa não saber, é só não ensinar, né? Que aí ninguém peca, mas não é por aí. Olha quanta coisa o André está falando, e são coisas que a gente precisa pedir a graça de Deus, né? Para que a gente possa buscar esse conhecimento, né? Esses livros que o André está nos indicando, a Catena Áurea que eu indiquei aqui também, apesar que a Catena Áurea ela é uma iluminação sobre o Evangelho, né? Então você vai pegar o Evangelho do dia e aí tem ali São Tomás de Aquino, ele pega citações de outros santos, né? Sim, Santo Agostinho e tudo exato. mais. E ali eles vão iluminar aquela questão, né? Tudo isso faz parte da formação, né, de um bom católico, né? E aí já cai por terra esse pensamento de que é só não ensinar as pessoas, né? Muito pelo contrário, a gente precisa ensinar e ensinar corretamente. Sim. Né? A vida de oração, como o André está mostrando, ela tem que ter esse resultado na própria vida, né? Na mudança de vida. Então, se você está
Bom, vamos fazer um exercício aqui, André. A pessoa está ali na confissão e ela sempre confessa os mesmos pecados, né? Se você tiver a sua vida de oração em dia, talvez numa como é que eu posso dizer assim, uma incidência menor, mas você vai ver que ela vai começar a mudar, né? Exato, Talvez exatamente. você não se liberte de uma vez desses mesmos pecados, né? Acontece muito da pessoa continuar com aqueles pecados, mas numa intensidade menor, né? Através da oração, né? E pode acontecer, por graça, de uma libertação total, né, desses pecados, ou de uma libertação mais rápida, né, André? Sim. É isso mesmo? Então, à medida que a pessoa vai rezando, a pessoa vai se afastando dos pecados mortais, depois dos pecados veniais, depois Deus vai purificando as desordens. Se a pessoa reza de verdade, os pecados conhecidos de pecados de fraqueza, Deus vai purificando e Deus vai afastando aquela pessoa daqueles pecados. Se a pessoa rezar de verdade e for sincero na meditação e no propósito de cada meditação que ela fazer. Porque o segredo da meditação não é meditar o evangelho inteiro. Às vezes a pessoa começa a meditar, no começo Deus já fala no coração dela e aquele versículo, aquela leitura, seja do evangelho, seja da Catena Áurea, seja qualquer livro de espiritualidade, aquilo lá cai no coração, aí você é chamado a meditar aquilo. E uma coisa importante para a oração é o estudo, a formação. Quanto mais bagagem de fé católica eu tiver, mais a minha oração vai ser com fruto. E como saber o que é um bom estudo? Porque a gente tem tanto material por aí, Sim. Né, que a gente tem que... Eu acredito que os santos sejam Sim. faróis, né? Os santos é referência, magistério, satis católico, como Padre Paulo Ricardo, Frei Zilson, que são boas referências católicas. Sim. Aquilo que vem, né, da documentação da igreja, né? Sim. Digo isso porque existem muitos conteúdos por aí que nem referência bibliográfica tem. Exato. Eu não vou citar nome, né? Mas houve um debate entre, vou falar, um pastor e um padre, sem citar nomes, né? Em um outro podcast, um podcast famoso, né? Em que o pastor citou um livro, né? E o padre pediu para ver as referências e não encontrou no livro. Então, ficar atento a isso, né? De onde vem essa informação? Essa informação Exato. vem mesmo da igreja, vem do magistério da igreja. Exatamente. Essa informação procede, né, da documentação da igreja. A igreja tem documentos, né? Tem o catecismo, Sim. tem o Código de Direito Canônico. Tudo isso para nos orientar, né? Como que é, de fato, a vida cristã, a vida católica, né? Então, atenção a esses materiais de estudo também é importante, né, André? Sim. Eu quero saber agora qual que é a importância da oração vocal. O que você pode nos Então, dizer? a oração vocal primeiro, o que é a oração vocal? Oração vocal é um Pai Nosso, é oração vocal, Ave Maria, oração vocal, Santo Terço é oração vocal. Tem que ter o som, tem que sair som. Tem, exato. Tanto o som seja falado ou seja no pensamento. No pensamento. Sim. É considerado oração vocal. O segredo da oração vocal são duas coisas. A atenção naquilo que eu estou rezando, seja no texto, seja na meditação, porque a oração vocal e meditação andam juntas. Eu tenho que estar atento naquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou rezando. É importante rezar o texto, rezar o rosário? Sim. Mas é muito mais importante ser atento às palavras que eu estou rezando. Como lembra Santa Teresa d'Ávila, não é rezar igual um papagaio, repetir palavras, mas ser atento àquilo que eu estou rezando e rezar com devoção, ou seja, rezar com prontidão. Ou seja, eu estou rezando a Ave Maria, tem pessoas que gostam da devoção das 1000 Ave Marias, por exemplo. Só que as pessoas, qual o risco das pessoas rezarem as 1000 Ave Marias, não vê a hora de terminar aquela devoção? Não é isso o segredo. O segredo é rezar, estar atento às palavras que eu estou dizendo. Por exemplo, Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezar, pensar naquilo que eu estou rezando. E não uma oração mecânica, rotineira, mas amando Jesus naquela oração que eu estou rezando. Porque muitos acham o seguinte: eu rezei o rosário, rezei de forma com pressa, de forma sem prestar atenção, isso não santifica ninguém. Primeiro a atenção, depois a prontidão de estar atento àquilo que eu estou rezando e rezar com fervor. Quando a gente fala rezar com fervor, é como lembra Santa Teresa d'Ávila, é a determinada determinação de estar atento àquilo que eu estou rezando com o máximo de fruto possível. Perfeito. Você que talvez nos acompanhe e tem dificuldade de perdoar alguma pessoa, se você meditar, posso falar assim, meditar Sim. o Pai Nosso, você vai ver que tem um trecho que a gente reza meio que no automático, mas que diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Exato, exatamente. Então, você está pedindo para Deus perdoar as suas ofensas, assim como você perdoa. Aí aquilo vai doer, né? Aquilo você vai sentir assim. A oração tem disso também, né, Dé? Uhum. Às vezes a gente reza algo, às vezes a gente tem uma fala com Deus e a gente obtém uma resposta de Deus. Sim. Que nos dói, que não era o que a gente queria ouvir ou ter uma resposta. E aquilo às vezes mexe com algo. Deus ilumina algo que a gente precisa mudar. E essa mudança ela é muito dolorosa, muitas vezes. E eu vi também não vou citar nomes, né? Vi um sacerdote dizendo que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem adequar a oração, a religião, aos sentimentos delas, né? Aquilo que ela... Não, mas isso eu não consigo mudar, então eu vou mudar de religião, então eu vou mudar a doutrina, então eu vou... inventar um escape aqui, vou dizer que não é bem assim, né? Então faz parte também que a gente deixe claro. Porque acontece o seguinte: na meditação, se eu rezo de verdade, eu contemplo verdades sobrenaturais. E uma vez que eu vejo aquela verdade, eu tenho duas escolhas: eu abraço aquela verdade, eu mudo de vida, ou jogo fora aquela verdade e minto falando que aquilo não é para mim. Doa quem doer, né? Doa quem doer. É Deus, né? Porque um dos objetivos da meditação é ver verdades. E é a verdade iluminando a nossa inteligência, convidando a nossa vontade a abraçar aquela verdade, por mais dura que ela seja, muitas vezes. Você pega lá o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí você quer colocar algo que te dói, mudar, né? Algo que você tem que fazer um esforço para mudar. Aí você quer colocar aquilo acima do que Deus nos revelou como verdade, então você não está amando a Deus sobre todas as coisas, né? Te faço um convite a repensar isso. Correto, André? Sim, correto, isso mesmo. Sobre a oração vocal, é isso? A oração vocal, o segredo é esse: atenção, estar atento àquilo que eu estou rezando. Se eu pego o texto, se eu rezo as mil Ave Marias, ter atenção naquilo que eu estou rezando. Por que é a importância da intenção? Como eu falo que a oração vocal e a meditação andam juntos, porque muitas vezes a pessoa está rezando a Ave Maria, aquilo lá pode virar meditação e reflexão espiritual. Acontecia muito com o Beato Carlos Acusti, dele rezar o texto e o texto virar reflexão espiritual para ele. Ele começava a rezar, começava a contemplar os mistérios, começava a meditar naquilo, ficava naquele mistério e ele ia longe com o texto. Perfeito. Então a meditação, ela não tem tanta diferença, então, de fazer a oração vocal? Não, as duas andam juntas. Sim, mas são diferentes. São diferentes, mas as duas andam juntas, porque eu uso oração vocal na meditação. Perfeito. Então vamos explicar o que é a diferença. Então, na meditação, o que seria essa meditação? Você vai pegar um tema e vai... E vai meditar. Então, a meditação, a oração vocal é quando é apenas rezado. A meditação junto, vamos supor, eu posso pegar... Eu vou citar todos os exemplos de meditações possíveis. Eu posso pegar o Santo Terço e
e tô lá rezando, contemplando os mistérios. Aí, chegando no mistério, aquilo lá ilumina meu coração. Nossa, a Virgem Maria foi visitar sua prima Santa Isabel. São João Batista ficou cheio do Espírito Santo. Aí eu começo a meditar a importância da caridade, a importância da Virgem Maria na nossa vida pessoal, da intercessão da Virgem Maria, que ela pode me levar longe. E como eu disse, quanto mais bagagem espiritual eu tiver, com a questão do estudo, mais meditação, mais alimento eu vou ter para minha meditação. Por exemplo, a pessoa pega a virtude da humildade, primeiro mistério, né? A Virgem Maria toda humilde. A pessoa, isso para levar aos santos, que todos eles viveram a humildade. Pode levar a muitos santos que eram ricos. Exemplo, Santa Teresa dos Andes, que quando foi para o Camelo, era de família rica, foi lá despedir dos empregados, colocou os joelhos e pediu perdão por qualquer falha que ela cometeu com eles. Então, a meditação, quanto mais profunda para a bagagem, o Espírito Santo recordará todas as coisas, pode levar a pessoa a ir longe na meditação. Por isso que o estudo é importante, a formação é importante. Santo Terço, Lexio Divina, né? A meditação da palavra de Deus, do Evangelho do dia. Aquilo lá pode ser oração pessoal. Um outro exemplo. Um dia eu estava meditando o Salmo 118. E tem um versículo que diz assim: os meus olhos se gastaram de desejar a vossa salvação ao Senhor. No dia eu não ia fazer uma meditação, eu estava lendo. Mas aquilo lá caiu no meu coração, eu comecei a pensar assim, eu comecei a imaginar assim, de uns olhos de idosos, aqueles olhos desgastados pela vida. Comecei a imaginar os olhos do idoso e comecei a pensar nos santos. Quanto mais santo uma alma é, mais desejo do céu que ela é. Então comecei a pensar assim, nossa, os olhos daquele santo desejando ver Deus face a face na glória do céu. E aquilo lá me levou a uma meditação profunda. Um outro exemplo, a Eucaristia recebida. Eu comungo, recebo a comunhão, aquilo lá pode me levar a uma meditação do Evangelho daquela missa. Ou algumas coisas que eu vou conversando com Jesus na intimidade, com Ele na Eucaristia, aquilo lá pode me levar a uma meditação profunda. Perfeito. Ótimo exemplo, André. E também alguma pregação. Alguma pregação que cai no coração, alguma pregação que eu vejo tanto na missa quanto na internet. Alguma coisa pode cair no meu coração e que lá pode virar oração. Às vezes eu posso estar andando na rua, contemplo a natureza, aquilo lá pode virar oração, Deus pode convidar aquilo para eu rezar. Então tudo que eu sentir que Deus está me visitando, eu devo levar para a minha oração pessoal. Você falou da natureza e vamos esclarecer uma questão também que acontece muito hoje. É diferente do relativismo, né? Sim. Que pensa que tudo é Deus. Não. Então, a natureza é criação. A natureza é criação, né? Então não tem esse negócio de olhar para uma flor e falar assim, essa flor é Deus, né? Ou então esse chimbal de bateria aqui, né? Uhum. Que foi feito pelos homens, tal, né? Eu chegar e falar assim, é feito por mãos humanas, então também é Deus, não sei o quê. Isso é uma tendência que já é antiga, mas ela está reaparecendo. Fica de olho, fica esperto que isso aí não é a verdade. E um exemplo de meditação com a natureza, eu contemplo um pôr do sol bonito. Sim. Aquilo para me levar a contemplar, nossa, se esse pôr do sol é lindo, imagina a beleza do céu. Imagina a glória do céu. Se eu estou nesse lugar bonito, contemplando esse pôr do sol, como Deus é lindo. Se é lindo um pôr do sol, como Deus é maravilhoso, como Deus é lindo. Isso pode levar para uma meditação. Então a meditação não precisa necessariamente ter livros. Entende? Sim. Santa Teresa d'Ávila ficou 14 anos meditando com livro. Mas à medida que a pessoa vai avançando, a tendência é qualquer coisinha servir para ela meditar. Perfeito. Para ela transformar em oração. Correto. A gente tem que mostrar aqui também que talvez você não tenha ainda visto, né, esse termo meditação, que também não tem nada a ver com aquelas outras meditações de yoga, aquelas
coisas lá, né? É uma meditação diferente, né? Sim, exato. Que não é novidade nenhuma, né? Muitos santos já faziam meditação há muitos séculos atrás. Então, existe sim a meditação. É fundamental que se faça, né, para a vida de oração, não é isso, André? Sim, exato. A meditação para o crescimento da vida de oração é essencial. Porque se a pessoa só fica na oração vocal, a pessoa não cresce espiritualmente. Então, a meditação diária, todos os dias, ter esse encontro íntimo com Jesus é essencial, porque é na meditação que o Senhor vai transformando o meu coração, para que as virtudes vão crescendo, para que o amor ao próximo concretamente vai crescendo, porque não é possível amar o próximo de forma concreta sem uma oração por trás. Se eu vou ao próximo sem ter esse contato com Deus, o meu amor pode ser egoísta, meu amor pode ser ir pelas paixões. A oração também vai equilibrando as paixões em nós, porque as paixões são neutras, lembra Santo Tomás de Aquino, e as paixões precisam ser controladas pelo Espírito Santo. E isso só acontece na vida de oração pessoal. Não basta a pessoa ir apenas no grupo de oração, não basta a pessoa ir na missa no domingo. Ela precisa diariamente ter esse contato pessoal com Jesus. Entendi. Para que até mesmo a comunhão que ela receber com fruto, é preciso uma oração pessoal por trás. Para que quando ela receber Jesus, ela vai poder amar Jesus profundamente na comunhão. Porque sem oração pessoal, o recebimento do sacramento pode ser sem fruto. Sem oração pessoal, até mesmo a confissão pode vir sem fruto, como deveria vir. André, e a questão das distrações na oração? Tem gente que pergunta para nós. Gente, tudo que a gente está falando aqui são perguntas que a gente vê, né? Sim. Assim, são dúvidas que a gente vê que o pessoal tem, tá? Não é que a gente quer ser melhor do que ninguém. Sim, isso mesmo. Não é que a gente queira aparecer ou ser melhor. Eu também, né, não sabia nada dessas coisas. Eu vim estudando muito o que o André fala, eu também ainda não sei, né? Vocês que acompanham o Veritas sempre veem que a gente fala: se a gente acertou, que bom; se a gente errou, nos corrija, né? Talvez fique essa impressão de que a gente quer ser o sabe tudo. Não é isso não, né? A gente tem essa intenção de aprofundar nos temas, né? E trazer pelo menos essa reflexão sobre os temas, né? Então, assim, muita gente tem essa dúvida. Eu estou lá na oração e me distraí. Isso foi um pecado? Queria que você esclarecesse para nós. Ok. Existem dois tipos de distração. As distrações involuntárias e as distrações de propósito. As distrações involuntárias é assim: a pessoa está rezando e do nada vem um pensamento intruso. E as distrações voluntárias, que a pessoa de propósito está se distraindo. Com relação às distrações de propósito, a pessoa deve combater as distrações proporcionais e deve lutar para não se distrair. Com relação às distrações involuntárias, a pessoa está rezando, de repente vem na lembrança: nossa, tem que pagar uma conta. A pessoa deve transformar aquilo em oração. Estou rezando, veio uma lembrança: tem que pagar uma conta. Jesus, eu preciso pagar aquela conta. Eu entrego isso nas tuas mãos. Transformar as distrações involuntárias em oração e continuar onde eu parei naquela meditação. E toda vez que vier uma distração involuntária, transformar aquilo em oração. Estou preocupado com meu filho, ou estou preocupado com os meus pais, com os meus irmãos, estou preocupado com alguma coisa, transforma aquilo em oração. Nessa distração involuntária, né, que é sem querer... Não existe pecado aí. Não existe pecado. E a consciência vai chegar um momento que ela vai acusar, né? Fala: sim. Opa, peraí, você tá fugindo aqui da oração. Não, o segredo é isso: transformar as distrações involuntárias em oração. Isso, a hora que a tua consciência te acusar, né, te mostrar: olha, peraí, você estava falando com Deus, agora você está pensando na conta. Então, neste momento, você transforma aquilo, né? Nesse momento, você transforma aquilo em oração. Jesus, eu tenho a conta de luz para pagar, por exemplo. Eu transformo aquilo em oração. Jesus, entrega essa conta nas tuas mãos. Isso não é para agora eu quero estar convosco. Sim. E aí você consegue, então, voltar o diálogo para Deus, né? Sim. Porque o erro
Eu não sei se isso seria um pecado mortal, venial, né? Se seria pecado mesmo ou não, mas o erro estaria em continuar, mesmo após a sua consciência ter te avisado, né, de que você está distraído e você, enfim, ignorar que Deus está, né, que você está naquele ato de fé na presença de Deus. Sim. E aí você querer continuar pensando naquelas, né, nos problemas. Exato. E tudo mais, né? Não, o segredo é esse. Entrega as estações para Deus e transforma aquilo em oração. Jesus, isso daqui está angustiando meu coração, essa conta, essa provação. Eu entrego isso para vós, Jesus. Me dá a graça de viver isso com mais serenidade, com mais tranquilidade. Me dá a graça de aproveitar dessa situação para amar-vos também. Não desperdiçar essa oportunidade para amar-vos também. Isso também nos lembra bastante a Pequena Via, né? De Sim. Santa Teresinha, né? Sim, exatamente. André, na oração, o que vale mais? Qualidade ou quantidade? Essa também é uma dúvida bastante frequente, né? Certo. O segredo da oração é o amor. Santo Tomás diz o seguinte: o segredo não é pensar muito, mas é amar muito. Na prática, vale muito mais uma Ave Maria rezada com amor do que um texto sem amor nenhum. Mas o que é esse amor? As pessoas associam muito o amor hoje ao sentimento. Não, o amor, decisão. Eu decido rezar aquele texto amando Jesus em cada Ave Maria. Em cada Pai Nosso, em cada Ave Maria, em cada mistério contemplado. Mesmo se isso me custe, eu decido. Eu estou rezando o Pai Nosso, estou rezando a Ave Maria, contemplando aquele mistério, amando a Deus naquele mistério. Não rezando de forma rotineira, porque o grande perigo da vida espiritual é a rotina. A pessoa está acostumada a rezar o rosário todos os dias, o Santo Terço todos os dias. Aí a pessoa, ótimo, né? Que é excelente, só que a pessoa vai na banguela, a pessoa vai na rotina. Não, eu tenho que estar atenta, atenção, devoção, prontidão e amando Jesus naquele texto. Porque vale muito mais um texto amando Jesus do que um rosário sem amor nenhum. Porque o segredo é o amor. O que santifica não é a quantidade da oração, mas é a qualidade. Ou melhor, outra palavra que eu acho melhor do que qualidade é a intensidade do amor que eu coloco naquela obra que eu estou fazendo. Santo Tomás diz que o que santifica não é se a obra é difícil, mas é a intensidade do amor que eu coloco naquela obra. Santa Teresinha do Menino Jesus caiu uma caneta no chão, ela pegava aquela caneta, aquele lápis com um amor profundo e amava Jesus pegando aquela caneta, aquele lápis. As pessoas acham que vou ficar 3 horas de adoração diante do Santíssimo Sacramento. Ok, é uma boa obra. Mas o que vai santificar não são essas 3 horas, mas é a intensidade do amor que você ficou nessas 3 horas. Porque se a pessoa ficou lá por vaidade e soberba, isso não santifica ninguém, ao contrário. Se a pessoa ficou lá de forma rotineira, a pessoa não vai se santificar. O segredo da oração é amar Jesus, ser intenso. Então, se eu quero ficar um tempo razoável de adoração, eu tenho que saber o que vai me santificar, a intensidade do amor. Não a quantidade, mas a intensidade, a qualidade do amor que eu dou a Jesus. A qualidade. São Luís Gonzaga, um dia ele disse assim, a partir de hoje eu vou fazer meditação, eu quero fazer 1 hora de meditação. São Luís Gonzaga, jesuíta, celibatário, ele decidiu fazer 1 hora de oração sem distrair. Aí dizia que começava a oração quando dava uns 20, 30 minutos se distraía. Começava de novo. Se distraía, começava de novo. Enquanto não dava 1 hora de meditação sem distração, ele não parava. Diziam os autores que ele tinha 5 horas, 6 horas de oração pessoal diária, pelo fato da generosidade do amor que ele tinha a Deus. Então, o segredo da oração, o segredo do amor ao próximo, não é a quantidade, mas a intensidade do amor que eu coloco. Amando a Deus e amando o próximo. Isso vale para o próximo também. Então, a pessoa distribui todos os seus bens aos próximos, mas se não tiver amor, não adianta nada. Aquilo lá é pura vaidade, puro assistencialismo.
Porque o que santifica é o amor, e não a quantidade, mas a intensidade do amor. É isso aí. Muito bem esclarecido, André. Eu quero puxar um parênteses aqui também, que existe uma teologia, né, que diz sobre o amar aos pobres, né, que é importantíssimo amar aos Sim. pobres, né, importantíssimo ter esse cuidado com os pobres. Sim. Eu sou um pobre em diversos aspectos, né, diversos aspectos, mas como você falou, né, tudo isso tem que ser colocado o amor a Deus em primeiro lugar, né? Sim. É amar a Deus por causa de Deus, amar o próximo por causa de Deus. Eu tenho que amar meu próximo por causa de Deus e amar mim mesmo por causa de Deus. Deus como a meta final. Nunca a gente pode tirar Deus. Não. Nunca a gente tirar a divindade de Deus das coisas. Então, é um outro ponto também para que a gente fique atento, né? Não é porque você está ajoelhado ou então fazendo um ato de caridade, uma doação, né? Não é que você está fazendo isso, claro que isso são coisas excelentes de se fazer, não estou falando que está errado, que é o que é ruim fazer isso, mas que para que você possa ter esse progresso, né? Uhum. Sempre colocar Deus, né? Sempre oferecer a Deus. Então, sim, exato. Não adianta a gente só, como eu citei, dessa teologia que trabalha os pobres e tal, não adianta só fazer isso se você tirar a divindade de Deus, se você querer tirar o que Deus falou, né? Ou a verdade revelada por Deus, né? Então isso não faz sentido nenhum. Eu vou fazer uma confissão minha aqui que é bastante ridícula, né? Teve alguns anos atrás, eu gostava de ficar rezando ajoelhado, né? E eu percebi que fazia uma marca no joelho. Então, assim, eu lembro de uma pregação do Padre Léo, que ele falava assim, então deixa eu ver o seu joelho para ver se você reza mesmo, né? Você lembra disso aí? Lembro dessa pregação. E o rezar de joelho estava sendo nada mais do que uma vaidade, de uma besta de uma vaidade, né? Porque estava rezando ali de joelhos apenas para fazer a marca, né? Não, eu rezo sim, olha aqui e tal. Uma coisa que não é quase que vã, né? Uma besteira. E como você falou, aumenta a sua vaidade, né? Sim. O que é um perigo. Então, como o André bem lembrou, a humildade ela é que vai transformar essas questões. Tem uma historinha sobre a humildade que conta o seguinte, que havia duas carroças e dois cavaleiros. O primeiro cavaleiro da carroça tinha atrás da carroça a virtude da paciência, a virtude da castidade, a virtude da justiça, a virtude da prudência, a virtude da fortaleza. Todas as virtudes que você possa pensar. Só que o cavaleiro era soberbo, vaidoso. E a vaidade é capaz de transformar todas as virtudes em vaidade e soberba. Esse cavaleiro morreu, chegou na porta do céu. Chegou na porta do céu, foi condenado ao inferno. Mas por que eu era isso, eu era aquilo? Sim, você era paciente, mas você transformou aquilo em soberba. Veja como eu sou importante, veja como eu sou paciente, veja como eu sou casto. Não adiantou nada, você não amou a Deus. Você transformou tudo aquilo lá em vaidade e soberba. Consequência, o cavaleiro soberbo foi condenado ao inferno. Segunda carroça, estava lá, impaciência, dificuldades com a castidade, dificuldades de reclamação, murmuração. Só que o cavaleiro era humilde. Na vida de oração, o pessoal foi transformando aqueles pecados em virtude. Começou a adquirir uma paciência muito grande. Começou a adquirir uma castidade, uma pureza imensa. Começou a não reclamar mais de nada. A vida de oração transformou o coração dele de uma tal maneira que ele morreu e entrou na glória do céu. Porque sem humildade é impossível entrar no céu. Humildade e caridade. E nós temos que estar atentos, porque a vaidade é como uma erva daninha que nasce no coração de uma forma sutil. As pessoas abandonam os pecados de gula, as pessoas abandonam os pecados de bebedeiras, de luxúria, pornografia,
adultério, fornicação. A pessoa abandona a questão da avareza, a pessoa começa a desapegar. Mas a vaidade é um pecado que a alma vai lutar até o último dia. É como descascar cebola. Não sei se Lázaro descascou cebola. Você tira uma casca e tem outra para tirar. Quando você acha que venceu, começa tudo de novo. O segredo é, no início de cada oração, reconhecer o seu nada diante de Deus. Reconhecer os nossos pecados diante de Deus. Porque acontece o seguinte, a pessoa começa a ter oração pessoal, passa um mês, a pessoa acha que pegou diplomas de oração. Às vezes, eu não caio mais naqueles pecados. Só que isso é uma armadilha do demônio. O demônio é muito astuto, lembra o Padre Pio. O demônio vai enchendo a bola. Como o demônio sabe? Não consegue mais pegar aquela pessoa em pecados de gula, de sexo, em pecados de avareza, ele vai pegar aquela pessoa na vaidade, na soberba. Já a gente escutar absurdos na lua de uma pessoa. Uma vez eu conheci uma pessoa na lua que dizia assim, que ela não era mais tentada em pecados contra a castidade. Anos depois, essa pessoa caiu em adultério. E era uma grande pessoa na lua, de oração, uma pessoa que todo mundo admirava. Então, quem está de pé, toma cuidado para não cair. Temos que desconfiar de nós o tempo todo. E na oração, como lembra São Felipe Neri, São Felipe Neri rezava assim, Senhor, não confieis em Felipe, porque Felipe se pode trair a qualquer momento. Se o Senhor tirar a mão da minha cabeça, eu caio. E é isso. E mais um exemplo de humildade, eu não sei como é que está o nosso tempo. Pode falar. É de Santo Antão. Santo Antão estava lá rezando, depois de ter vencido o demônio numa luta, num combate espiritual, Jesus apareceu para Santo Antão. Aí Santo Antão perguntou assim, Senhor, o que o Senhor acha da minha vida? Jesus não deu a resposta, falou assim, Antão, você não conhece a santidade dos sapateiros de Alessandria. E Jesus desapareceu. Santo Antão falou assim, o quê? Nossa, eu vou ter que ir lá e conhecer, uai. Chegou lá numa missão, procurou saber onde era a sapataria do sapateiro, chegou lá, oi irmão, paz e bem, eu vim aqui numa missão, eu quero saber o seu segredo. O segredo, porque me falaram que você é uma pessoa muito virtuosa. O sapateiro humildemente falou assim, não, minha vida é muito simples. Uma parte eu dou para os pobres, uma parte eu ajudo a minha família, uma parte fica comigo. Santo Antão falou assim, isso não pode ser, porque eu dei tudo, eu sou eremita. Santo Antão morava no deserto, era eremita. Mas me conta mais. Não, eu tô aqui trabalhando na sapataria e vejo as pessoas indo para a linha do trem. E muitas delas prostitutas, pessoas de má fama, grandes pecadores, digo assim, Senhor, talvez se eles caem nesses pecados, alguma desculpa eles têm. Eu, porém, não tenho desculpa. Se eu for para o céu, vai ser por pura misericórdia, porque por mim mesmo eu mereço o inferno. Então a santidade do sapateiro era a humildade dele. Ele via que tudo era graça, não era mérito nenhum dele. E considerava as pessoas melhores do que eles em tudo. Mas André, como é que eu posso considerar um Hitler melhor do que eu? Como é que eu posso considerar uma pessoa que já matou várias pessoas melhor do que eu? Da seguinte maneira, como fazia Santa Teresinha do Menino Jesus. Se aquela pessoa, se Hitler tivesse recebido todas as graças que eu recebi, desde o meu batismo, todas as graças que eu recebi nos sacramentos, na vida de oração, ele seria um santo e um grande santo. Eu, Andrezinho, pecador, Calequinha, recebi tantas graças e ainda sou um grande pecador, estou longe ainda. É esse o segredo, sabe? Se qualquer pessoa é melhor do que eu, porque se eles tivessem todas as graças que eu recebi, eles iam aproveitar e seriam grandes santos. Eu recebi tantas graças e infelizmente sou um grande pecador ainda. Perfeito. André, eu faço minhas as suas palavras aí. Só para a gente encerrar, então, o que você tem a nos dizer sobre a fidelidade na vida de oração? A fidelidade na vida de oração é todos os dias estar com Jesus, escolher um horário bom, especialmente de manhã,
Porque a gente acorda, as nossas paixões estão tranquilas, a gente está pensando, fica mais fácil para rezar, inclusive não ligar o celular primeiro, dedicar a vida de oração 30 minutos com Jesus, ficar com Jesus, seja meditando o Evangelho do dia, seja meditando a Catena Áurea, né? Um livro de espiritualidade, mas de maneira especial o Evangelho do dia, e meditando, deixando que aquela palavra caia no meu coração, invocando o Espírito Santo, meditando. Eu começo a meditar, uma palavra me tocou, eu já fico naquela palavra e me alimento daquela palavra, vou me alimentando daquela palavra o máximo possível. Mas eu não tive tempo de terminar o texto, não importa. Aquilo que se tocou, medite sobre aquilo, aprofunda naquilo, nos dias seguintes se continua. E durante o dia, como lembra São Francisco de Sales, muitas vezes lembrar do propósito que eu tive naquela meditação, porque é importante o propósito e praticar o propósito que eu concluí naquela meditação. Porque se a pessoa medita, faz o propósito e não realiza o propósito, aquela oração vai ser ineficaz. Então é importante o propósito para crescermos cada dia mais no amor e na amizade com Deus. E amando muito a Jesus. Começando aos poucos, começando com o Evangelho do dia, mas meditando aquele Evangelho. E durante o dia, dedicar a leitura de um livro de algum santo, um livro de espiritualidade, para que com o tempo a gente tenha bagagem, para que a nossa oração seja cada vez mais profunda e frutuosa. Porque eu medito aquilo pode me lembrar o que os santos diziam, aquilo pode me lembrar o que a igreja sempre ensinou. Então a oração, quanto mais bagagem eu tiver, mais profunda vai ser. Perfeito, André. Mais alguma consideração sobre a oração, a vida de oração? E o segredo como eu disse, o segredo é a fidelidade, rezar com vontade ou sem vontade. O importante é a determinação de estar com Deus, independente da vontade. Às vezes eu não quero rezar, às vezes não tem nenhuma palavra para falar com Jesus, mas pelo menos que seja assim: Jesus, eu estou aqui porque eu vos amo. Hoje eu não estou me sentindo bem, hoje eu não estou bem para rezar, mas eu quero estar aqui convosco porque eu vos amo. Nem que seja assim, mas que sejamos fiéis à vida de oração, porque muitas coisas vão nos atrapalhar. O demônio não quer que a gente reze. Então, a importância da fidelidade, amar a vida de oração, aprofundar cada vez mais, começar com 30 minutos e ser fiel àqueles 30 minutos. Perfeito, André. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela presença aí. Vou repetir, se a gente acertou, que bom, né? Se nós erramos em algo, nos corrija aí nos comentários. Sim. Tá? Nós estamos aqui também para aprender, não é isso? Muito obrigado, você que esteve com a gente. Não se esqueça de conferir se você é inscrito aí no canal, né? Deixa aí o seu joinha, seu like e nos ajude a divulgar. Então, eu tenho certeza que muita coisa que foi dita aqui foi muito proveitosa, né? Para a nossa salvação, para que a gente possa crescer, né? na espiritualidade, crescer na fé, na vida de oração, né? E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.